Boa noite, amados irmãos. Hoje é domingo e dentro de poucos minutos estaremos no tempo em que utilizaríamos para celebrar o amor de Deus no nosso culto noturno. Como não podemos nos reunir presencialmente, estamos gravando esta mensagem que esperamos que possa trazer alívio e graça ao seu coração. É um momento muito especial para as nossas vidas. Deus sabe o quanto tem nos sido difícil estarmos isolados nos nossos lares, evitando dessa forma o contágio com o vírus. É muito difícil para cada um de nós. Difícil por não podermos ver os nossos filhos, ver os netos, podermos apenas conversar através do WhatsApp e não podermos abraçar e beijar e sentir uns aos outros o calor humano. Por isso, veio-me à mente, hoje pela manhã, quando gravava, o texto de Provérbios 3, 5 a 6, que diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apegues ao teu próprio conhecimento. Reconhece a presença do Senhor em todas as áreas da sua vida e Ele, a cada momento, endireitará os teus caminhos. Esse belíssimo texto retrata exatamente a nossa experiência pessoal com Deus. Por vezes é tão difícil entendermos a ação de Deus na nossa vida. Normalmente, nós dizemos que a nossa vida é agradável e feliz quando todas as coisas vão bem conosco e com a nossa família. Nosso casamento vai bem, nossos filhos estão bem, crescem saudáveis e sem doenças, há estabilidade no emprego, nossa conta bancária cobre as nossas despesas, temos o nosso carro, tudo está ótimo. Mas, e quando surgem as dificuldades? Quando surgem crises conjugais, crises relacionais com os filhos, crises no trabalho, o desemprego, quando nós temos que enfrentar os problemas da doença, nas horas mais amargas da nossa vida, nós ficamos às vezes tensos, preocupados, impactados com a situação. E é nessas horas, quando os problemas maiores surgem, que nós precisamos entender que há um Deus na nossa vida e devemos confiar nele de todo o nosso coração. Qual é a origem da nossa alegria? Como podemos estar felizes mesmo diante dos nossos temores, do nosso medo, da nossa preocupação? Nessas horas, meus olhos se voltam para um passado muito distante, passado de mais de 45 anos, quando eu era seminarista ali na querida Igreja Batista na Abolição. Aquela igreja marcou profundamente a minha vida, sob vários aspectos. E o principal deles é que ali eu fui recebido com muito amor. Recebi ali, estando distante da minha mãe, muitas mães que carinhosamente me acompanhavam, me ajudavam nos finais de semana, que me tratavam como filho, que me adotaram, que me acolheram, que me ajudaram, que vivenciaram comigo as dificuldades de um seminarista de 18 anos, vivendo na cidade grande, sem qualquer experiência de vida. Aquela igreja me trouxe grandes experiências, inumeráveis alegrias. Era uma igreja diferente. Certa vez, seguindo a sequência de uma lista que havia de senhoras que me levavam para seus lares no domingo, e olha,
Estranhamente, a lista nunca tinha menos do que 10 famílias já arroladas. Havia aquela disposição de receber o seminarista. E com que alegria faziam isso? Uma senhora me levou para o seu lar e ela me disse no caminho: pastor, eu fico muito feliz por poder abrigá-lo em meu lar. E eu gostaria que o senhor conhecesse a razão da minha alegria. Essa senhora era uma senhora que sorria o tempo todo. Estava sempre de bom humor. Eu a via trabalhando na igreja. Ela não perdia os cultos, as celebrações da igreja. E do meu ponto de vista, era uma senhora que estava muito bem. Bem com seu coração, bem com a vida. E não tinha razões para tristeza. Chegamos em seu lar. Na verdade, era uma pequena casa, um casebre, no alto de uma favela, de um morro. Uma casa muito humilde, apenas um cômodo. Ali era a cozinha, ali era a sala, ali era o dormitório. Era a vida dela. E era a vida de um filho. Um filho de 5, 6 anos de idade, que quando chegamos, ela olhou para a cama e me disse: Nilson, aqui tem a razão da minha alegria. E eu olhei para aquela cama e ali vi um garoto, um corpo pequeno e uma enorme cabeça depositada sobre um travesseiro. E ela me disse: Nilson, ele nasceu com hidrocefalia. E os médicos me garantiram que ele não viveria mais do que 1 ano, porque sua cabeça continuaria a crescer e a pressão certamente dizimariam a sua vida. Mas ele está com 5, 6 anos. Sua cabeça continuou crescendo. Mas você está vendo ele aí. E quando eu olhei para ele, aquele garotinho pequeno sorriu para a mamãe. E ela foi até ele com muito carinho, o abraçou e o beijou. E ela olhou para mim e disse: aqui está a razão da minha alegria. Aquela imagem ficou gravada no meu coração. E de vez em quando eu me recordo dela. Com certeza aquela senhora não tinha elementos humanos para ser plenamente feliz. A sua felicidade estava na presença de Deus. O Deus que ela confiava, o Deus que a guardava, o Deus que a amava, o Deus que a cada dia conduzia a sua vida e a vida daquele garoto. Quando nós lemos esse texto tão lindo, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apegues ao teu próprio entendimento. Aqueles médicos que no passado disseram para ela que a vida daquele garoto seria tão curta, erraram. Porque Deus tinha um plano diferente para a sua vida. E Deus lhe permitiu ter a presença daquele garoto ainda por muitos anos. E aquele garoto, e a graça de Deus no seu coração, sem dúvida, era a razão da sua alegria. Quero perguntar para você, qual é a razão da sua alegria? Onde você tem colocado a sua alegria? Na sua estabilidade? Às vezes, estabilidade emocional, estabilidade familiar, estabilidade financeira. Algumas coisas na vida passam e a vida nos prega muitas peças, algumas inimagináveis. Aonde nós encontraremos a graça para podermos vencer cada momento da nossa vida, senão na presença de Deus? Lá em Provérbios, que nós lemos, diz: confia nele de todo o teu coração. E ele complementa dizendo assim: reconheça-o em todas as áreas da sua vida. E alguns textos dizem: reconheça-o no seu caminho. E será ele que endireitará as estradas difíceis para que você possa caminhar.
Confiança em Deus é uma palavra que é repetida no Velho Testamento muitas vezes e significa a entrega absoluta, completa, incondicional da nossa vida nas mãos do Senhor. No Novo Testamento, confiança é trocada por fé e significa também a confiança plena na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Com certeza, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor e a Ele entregamos a nossa vida, não significa que nós não passemos por dificuldades, pois o próprio Senhor Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ter aflições faz parte da nossa vida, e alguma delas vem sem que nada tenhamos feito para que acontecessem conosco. E muitas vezes nós ficamos chocados, ficamos chateados, temerosos com o que pode acontecer. Mas há um Deus que está presente na nossa vida e um Deus que cuida da nossa história, cuida da nossa família, cuida dos nossos filhos, cuida de tudo aquilo que acontece no nosso viver e Ele jamais nos abandona, porque Ele está presente e Ele nos ama. E a sua misericórdia se apresenta a cada manhã na nossa vida. O que eu posso fazer para compreender a dimensão de tão grande amor? Lá em 1 João, capítulo 3, versículos 21 em diante, diz assim: Amados, se o vosso coração não vos condena, temos confiança com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Aqui nós temos uma ideia de que nós precisamos saber o que é que Deus deseja da nossa vida e como Deus quer que nós conduzamos a nossa vida. Lá em Hebreus 4,16 diz: Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Certa vez eu ouvia um relato que referia-se ao cientista Mário Martinho, cientista oceanográfico, e ele, referindo-se à perfeição das cadeias de preservação da fauna marina, ele disse o seguinte: existe uma força que criou todo este universo, tão maravilhoso e perfeito. Esta força é Deus. Também Dr. James Simpson, descobridor do clorofórmio, certa vez recebeu um repórter em sua casa e o repórter lhe perguntou sobre fatos que tinham acontecido na sua infância, na sua juventude, durante os seus estudos, durante as suas descobertas, e num dado momento aquele repórter perguntou para ele qual foi a maior descoberta da sua vida. E ele, olhando para ele, disse: sabe, talvez você não compreenda, mas a maior descoberta da minha vida aconteceu quando eu encontrei Deus. Quando eu abri o meu coração através da fé para o Senhor e conheci o seu amor através da pessoa de seu Filho Jesus. E Jesus passou a fazer parte integrante da minha vida. Essa descoberta, com certeza, é a única que jamais será insuperável. E ela me conduzirá à vida eterna. Todo o conhecimento que tenho adquirido é dádiva de Deus. Eu preciso compreender a dimensão dessa palavra, compreender o quanto é grandioso o amor de Deus para a minha vida. E o que é conhecer a Deus? Já certa vez, J. Parker, escritor, num de seus livros, disse assim sobre conhecimento de Deus: conhecer a Deus é uma questão de envolvimento pessoal com Ele. Significa envolver a mente, significa envolver a vontade, significa envolver o coração. De outro modo, jamais haverá relacionamento pleno com Deus. Isso significa que
dentro da ideia desse versículo que diz que Deus estará endireitando a nossa vida, Deus estará conduzindo cada área da nossa vida, significa que quando nós compartilhamos com Ele a nossa vida, Ele a cada momento vem ao nosso encontro e Ele nos conduz, e Ele nos satisfaz, e Ele nos traz graça, nos traz alegria, nos traz unção. Em quem você tem confiado a sua vida? Nesse momento que nós estamos vivendo, por mais que nós nos guardemos, por mais que nós nos protejamos com álcool 70 ou com máscara, ou não saindo de casa, ou tomando banho cada vez que retornamos para o nosso lar, por mais que nós tenhamos cuidados, muitas vezes poderemos ser afetados pelo vírus. Nós somos frágeis, nós somos humanos, nós somos sensíveis. Nós precisamos da graça, da unção, do poder de Deus na nossa vida. Conta-se que naquela época, quando os americanos lançaram o ônibus espacial Challenger, aquele que veio a explodir no ar, o capelão que foi convidado pela NASA para estar dando uma palavra e orando antes do lançamento daquele ônibus espacial, ele foi concitado por um dos coronéis que estavam ali presentes para que não orasse pelos passageiros daquela nave, para que não orasse pela nave, pois aquele coronel dizia: nós temos total segurança nessa nave, e ela irá e ela vai voltar, porque fomos nós que a construímos, e nós a fizemos com perfeição. E dizia aquele coronel: ore apenas por aqueles que ficam, para que eles fiquem tranquilos, sossegados, que nada lhes irá acontecer. E aquele capelão orou, e passados alguns momentos, ocorreu o lançamento do ônibus espacial. Mas não passou mais do que alguns segundos, e aquele ônibus espacial explodiu no ar, e todos que estavam dentro dele morreram. Nós, como seres humanos, muitas vezes entendemos que nós somos completos, incapazes de errar, que fazemos tudo com perfeição. E o que é pior, que não precisamos daquele que nos criou e que nos amou primeiro. Qual o lugar que você tem dado a Deus na sua vida? Qual o lugar que o Espírito Santo tem tido no seu coração? A palavra de Deus lá em João diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Meu querido, minha querida, pensa nessas palavras. Em quem você tem confiado? Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Quando eu abro o meu coração para Deus e eu o busco pela fé, e entendo que ser Jesus o Senhor para a minha vida, recebendo como meu Salvador, eu tenho a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em mim, e serão eles que conduzirão a minha vida. Conta-se que certa vez Pascal contou a seguinte experiência que teve na sua infância. Quando eu era criança, quando meu pai chegou à noite em casa, eu corri para os seus braços e lhe disse: papai, hoje Deus me protegeu de uma forma maravilhosa. Eu andava no meu cavalo, eu cavalgava e meu cavalo caiu. E nada aconteceu comigo e nem mesmo ele se machucou. O pai, olhando para aquele filho querido, lhe disse: filho, eu também tive uma experiência grandiosa.
Eu cavalguei centenas de milhas a cavalo e o meu cavalo não caiu. Eu não caí e cheguei aqui guardado pelo Senhor. Sabe? Há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que está presente no nosso coração. E é Ele que, nos momentos mais difíceis da nossa vida, está ao nosso lado. Nós precisamos olhar para Deus com um coração cheio de fé. E quando nós fazemos isso, nós caminhamos com Ele. Certa vez, o grande evangelista chamado Moody declarou: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem que se coloca nas suas mãos. Você já parou para imaginar que você é precioso para o Senhor e que é Ele que deseja conduzir toda a sua vida? Lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 10, diz assim: eis que faço uma aliança diante de todo o povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Há um Deus que deseja que a cada momento você tenha essa experiência que nós lemos lá em Provérbios, que disse: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apegues ao teu próprio entendimento. Reconheça a presença do Senhor na sua vida. Reconheça que Ele está presente em todos os detalhes que acontecem no seu viver. E certamente o Senhor endireitará os teus caminhos. Endireitará significa que Ele guardará, que Ele abençoará, que Ele curará, que Ele restaurará, que Ele trará paz, que Ele trará esperança, que Ele trará alegria. Meu querido, minha amada, que o Senhor possa abençoar o seu coração. É o que nós desejamos de todo o nosso coração. Ora comigo. Pai amado, que a tua graça seja derramada sobre o meu coração e sobre o coração dos meus familiares, que o teu amor inefável e a tua misericórdia guarde as nossas vidas, e que nesses momentos, Senhor, de dificuldade, possamos reconhecer em ti a graça, o poder, a misericórdia em todos os momentos. Nós te oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.